Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para a gente conversar um pouco sobre doença intestinal inflamatória e hoje o tema vai ser tratamento cirúrgico da retocolite ulcerativa. Semana passada eu conversei um pouco sobre o tratamento cirúrgico da doença de Crohn. Eu vou enumerar então algumas situações em que o cirurgião vai entrar, vai atuar e vai ser extremamente útil para o tratamento desta situação. A primeira situação é uma situação de urgência que nós chamamos de megacólon tóxico. Alguns pacientes apresentam este tipo de complicação que gera um quadro de distensão importante, dilatação importante do intestino grosso, que em algumas vezes responde ao tratamento clínico e outras vezes não responde, podendo perfurar o intestino e se transformar numa catástrofe, numa situação muito grave, o megacólon tóxico. Neste momento, com o paciente internado, clínico e cirurgião devem estar em sintonia completa para que o clínico entenda o momento em que o tratamento com medicamentos acabou e entrou o cirurgião. E o cirurgião deve entrar e ser bastante atuante na resolução do problema. E qual é a resolução do problema? O intestino grosso, como está muito doente, muito dilatado, ele tem que ser removido por completo para que o paciente sobreviva a essa situação de gravidade. E aí, o que se faz? O paciente fica sem intestino grosso? Sim, fica sem intestino grosso. Nessa situação é colocado então o que nós chamamos de uma bolsa de colostomia, onde o intestino delgado fica na pele do paciente e as fezes saem por ali. E num segundo momento, em que o paciente se recuperou daquela situação clínica, o paciente está mais nutrido, o trânsito é refeito. O intestino delgado pode ser colocado lá na porçãozinha de reto que ficou, que é o remanescente do intestino grosso, se deixa um pedacinho do reto, que é a porção final do intestino grosso. Então se cola, se costura o intestino delgado com o intestino grosso e o paciente continua evacuando pelo ânus normalmente entre aspas, porque uma complicação desse tipo de situação é a diarreia, já que este paciente não vai mais ter intestino grosso. Uma outra situação que se pode fazer para tentar corrigir, para tentar substituir o intestino grosso é a formação do que nós chamamos de uma bolsa ileal. Se pega alças do intestino delgado e se abrem essas alças do intestino delgado e costuram elas para que esta bolsa sirva como um reservatório de fezes, onde o conteúdo do intestino delgado que chega nessa bolsa sofre absorção, esse conteúdo sofre absorção do líquido para que através do ânus saiam fezes mais formadas. Este é um procedimento que necessita mãos muito habilidosas, pessoas com bastante experiência, porque não é atualmente, ainda bem, uma situação muito usual, já que a maioria dos medicamentos resolvem os problemas. Existe também aqueles pacientes que são intratáveis, que nós não conseguimos tratar com os medicamentos, não respondem a nenhum medicamento e apresentam o seu intestino muito inflamado. Nessas situações, também o cirurgião deve atuar e muitas vezes a solução do problema é a retirada do intestino grosso com a formatação dessa chamada bolsa ileal ou através do que nós chamamos de uma anastomose primária, que é a conexão do intestino delgado lá com o reto. O cirurgião deve estar em muita sintonia também com o clínico e na tomada de decisões para chegar-se a esta conclusão de que o melhor para o paciente é a remoção do seu intestino grosso. Existe uma outra situação também, que é na cirurgia dos tumores do intestino grosso. Nós sabemos que o paciente com retocolite ulcerativa de longa data, ele apresenta um risco maior de desenvolver lesões precursoras do câncer e câncer do intestino grosso. E por esse motivo, a importância de se fazer o tratamento adequado para que a mucosa fique cicatrizada. Nós sabemos que quanto mais inflamada a mucosa, maior o risco de câncer. E ao mesmo tempo, os pacientes a partir de 8 anos de doença, 10 anos,
devem fazer colonoscopias com mais frequência para a prevenção do câncer do intestino grosso. Mas, quando este câncer ocorre, o tratamento é cirúrgico. Mais uma vez, o cirurgião vai entrar, vai atuar, vai remover a lesão para tratar o paciente. Enfim, o cirurgião ele é um grande parceiro no tratamento da doença intestinal inflamatória. Ele deve ser uma pessoa que tem experiência com doença intestinal inflamatória, porque doença intestinal inflamatória, como nós do meio falamos, ela não tem receita de bolo, não tem um guideline específico. Muitas vezes nós temos que entender o contexto e tomar decisões em conjunto com o cirurgião, com o nutricionista, com o paciente, para que nós possamos ter a melhor atitude possível naquela situação.